Boa tarde a todas. Hoje eu estou falando a todas as mulheres. Então hoje é a nossa tarde da mulher. Aqui em Frankfurt, na nossa tarde da mulher, nós colocamos o nome de Grupo Águia, mas eu também saúdo todas as pessoas que estão no Face nos acompanhando nessa tarde. Então, como nós estamos saindo do mês de maio, nós sabemos que tinha uma data muito especial, né? No mês de maio. Qual é? Dia das Mães. Dia das Mães, né? E por alguns motivos não deu certo nossa reunião na última vez. E, então eu pensei, vou hoje também entrar um pouquinho no tema mãe também, né? Mães pelo coração de Deus, é segundo o coração de Deus. A gente sempre ouve falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas gafes que ele fez, com tantos erros que ele fez. Deus dizia que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus conhecia o seu coração. E assim nós também temos mulheres segundo o coração de Deus. E assim no mês de maio, então existe aquela uma data específica. Essa na verdade é no mundo todo. Dia dos Pais é um pouco diferente, né? Dia dos Pais aqui é Himmelfahrt e no Brasil a gente, Dia dos Pais é segundo domingo de agosto, né? Mas Dia das Mães interessante é mundial, né? Então, é uma pena que só uma vez por ano as mães têm esse dia, né? Na verdade, deveria acontecer mais vezes por ano, quando as mães recebem a sua homenagem. O que eu não perguntei no início das pessoas aqui presentes, quem é mãe entre vocês? Não. Mas vocês têm mães, né? Então, mesmo assim, isso vale para nós ou para futuras mães, né? Então, vale para mesmo assim, vale para todos nós, né? Então a Bíblia então mostra assim, né, como são as mães segundo o seu coração. E a Bíblia também diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, na verdade, o mandamento de honrar pai e mãe é o único mandamento que tem promessa, até vida longa para quem honra seus pais. E eu uma vez me assustei quando uma pregadora falou assim: por isso muitas pessoas morrem mais cedo, porque não honraram seus pais. Então isso é muito sério, a questão da honra a pai e mãe. E eu posso dizer que eu sou 12ª filha, e eu sempre me orgulho muito de falar da minha mãe, mesmo que eu sou 12ª filha, eu recebi muito amor. E também não foi difícil honrar nossos pais. Então foi assim, um presente do Senhor. Então ser mãe é um presente do Senhor, que na verdade cada mulher tem esse desejo. A maioria das mulheres tem esse desejo de um dia ser mãe. E isso é por natureza, porque a mulher tem em si aquela coisa de cuidar, de dar aconchego, dar amor, de dar aquele carinho. Então na verdade, toda mulher normal tem esse desejo de amar uma pessoa que precisa de amor, um ser humano pequenininho, e deixá-lo crescer nas suas mãos. Então, durante 17 anos, os filhos então são confiados aos pais. E eu me lembro quando meus pais são alemães, só para vocês entenderem. Então a gente sempre tinha um interesse muito especial pela Alemanha, né? E nós estávamos como missionários, nós poderíamos conhecer a Alemanha, mas tinha um impasse lá no meio. Eu tinha uma criança de 1 ano e 3 meses e um filho de 2 anos. E era a nossa vez de missionários visitar a Alemanha. E agora, o que eu passei? Deixar para trás, para muitas semanas, 2 crianças tão pequenas. Eu estava dilacerada. E aí eu fui falar com uma amiga minha e perguntei para ela o que ela achava disso, o que eu devia fazer. Eu nunca vou me esquecer o que ela falou para mim naquela vez. Ela disse: Guisa, os nossos filhos são confiados a nós durante os 17 anos, eles estão em nossas mãos. Mas com o teu marido você vai estar a vida toda. E você um dia quer envelhecer com o teu marido.
Então, ela me mostrou a escolha que eu devia fazer. Se eu dizia, não, eu tenho que ficar com meus filhos, eu não posso, eu teria contribuído com que meu marido não tivesse essa alegria de conhecer a Alemanha naquela vez, que era também o desejo dele. E no fim, então, nós deixamos, lá no dias 4, Sabine ainda não estava entre nós. E aí eu deixei dois filhos com uma irmã e 2 filhos com a outra irmã. Foi bem difícil, mas isso, o que eu queria salientar foi essa questão que os filhos estão confiados a nós só durante um certo tempo, né? E nós mães temos que aprender a soltar, né? E a águia, ela solta os seus filhotes quando os filhotes estão assim já crescidinhos, ela põe eles na beira do ninho, dá um empurrão e manda eles voar. Só que ela voa junto, ela voa por baixo, abre as suas asas, se por acaso eles vacilam, não conseguem ainda voar bem certinho, ela abre as asas e eles podem aterrissar na asa dela. Então isso na verdade é que as mães fazem, que elas dão aquela assistência por trás, quando um filho precisa, ela está aí. Mas o soltar, na verdade, eu tive assim pensando, já começa no jardim, né? Ou na creche, quando uma criança está bem pequena, você já a primeira vez deixar na mão de uma outra pessoa já é difícil. Então ali já começa a soltar. Então, eu pensei assim em 3 mulheres, que eram mulheres, assim, para ter exemplos de mulheres, eu pensei em 3 mulheres que eram mulheres segundo o coração de Deus. Uma era Isabel. Ali falava assim, esse casal, falando da Isabel, né? De Zacarias e Isabel. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois eram muito velhos. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo. Depois eu peguei não tudo, né? Eu peguei uma parte dali, os próximos versículos. Depois, então, o anjo encontrou ele lá no templo. E aí vem aquela parte onde ele fala com o anjo, né? Então, o anjo, ele disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor, Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Então ele recebeu essa promessa, né? E a Isabel realmente na sua idade avançada engravidou e ganhou o João. E a gente sabe que nesses primeiros 5 meses ela até se escondeu, eu até pensei assim, quase como uma quarentena, né? Ficou dentro de casa e não saiu e ficou muito assim em comunhão com Deus. Por isso, já a gente vê que até o bebê já estava cheio do Espírito Santo, porque ela estava em comunhão com Deus direta. E ela era uma mulher justa, aqui diz irrepreensível, quer dizer correta em tudo, né? Guardava os mandamentos do Senhor, ela era humilde. Quando, por exemplo, a Maria depois visitou, ela entrou na casa dela, daí a Maria já estava grávida bem no início, e ela já estava na gravidez mais avançada. Aí ela assim, falou mais ou menos assim, qual é a honra que a mãe do meu Senhor vem até mim. Então isso foi assim, vemos assim a humildade da Isabel, ela era uma mulher muito humilde. E a humildade também é um traço de um filho de Deus, o filho de Deus, que está bem perto de Deus, onde o Espírito Santo pode agir em nossa vida, é a humildade. Não a soberba, nem o egoísmo, nem o egocentrismo, mas sim a humildade. E a pessoa que realmente ama e busca o Senhor é altruísta e não egoísta. Egoísmo não faz parte de uma pessoa que ama Deus e que busca Deus de coração. Então, na verdade, as pessoas que amam Jesus são altruístas. Elas querem ajudar as outras pessoas. Então, quer dizer que Deus se agradou dela e concedeu o desejo do seu coração.
Às vezes demora, né? Até que Deus nos concede o desejo do nosso coração. Todos nós temos algum desejo, né? No nosso coração. E aí Marcos 11 fala, né? Que Deus quer responder nossas orações, mas tem um porémzinho que temos que aprender a perdoar quem nos magoou. Então, para Deus poder ouvir nossas orações, é importante que a gente perdoa as pessoas que no passado nos magoaram, né? Então, voltando a Isabel, ela engravidou e se sentiu muito honrada com a visita da Maria, né? E ficou assim em oração. E eu gostaria de salientar que isso é muito importante. Com certeza vocês também vão ser futuras mamães, né? Com certeza eu já tenho esse desejo no coração, né? E aqui temos uma futura mamãe, né? E, então é importante, né? A gente já orar pelo filho no ventre ainda, né? Estar sempre orando, buscando a Deus, abençoando o filho no ventre. Isso é um segredo muito grande. Isso nós também fazíamos, sempre nós abençoávamos os filhos ainda no ventre. Nós temos 6, né? Então, o Zacarias, ele ficou até um pouco assustado, né? Mas depois eles viram que Deus cumpriu a promessa. A mesma coisa aconteceu para Maria, outra mulher segundo o coração de Deus, quando ela recebeu a notícia que ela ia engravidar, quando ela era noiva e ainda não tinha relação sexual com nenhum homem, e dizendo que ela ia engravidar e ter um filho, ela estava muito assustada porque não sabia como, de que jeito. E o anjo explicou isso tudo para ela, e ela então depois disse: aqui estou eu, a serva do Senhor. E Deus usou ela para trazer o Filho de Deus a este mundo. E as qualidades da Maria também eram muitas. Ela era uma mulher jovem, talvez 18 anos, muito devota a Deus, muito correta, muito pura, né? Ela não dormia ainda com o namorado. Ela estava esperando o dia do casamento. O casamento na antiguidade era um pouco diferente do que hoje, mas também tinham essas divisões de águas, né? E então ela estava assim com o coração realmente centrado em Deus, e Deus se agradou dela e convidou ela para ser o ventre pelo qual Jesus veio até este mundo. E ela então se submeteu à vontade de Deus. Isso é muito interessante quando nós mulheres sabemos nos submeter à vontade de Deus. Nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos que fosse. Só depois a gente às vezes consegue entender e consegue juntar os pauzinhos, ou seja, juntar o puzzle, né? Vocês conhecem puzzle, né? Então a gente tem que procurar uma peça aqui, uma ali, até que você tenha um quadro completo. E a nossa vida às vezes também é que nem um puzzle. E às vezes parece que ainda falta uma peça, ou outra peça, e de repente Deus vai guiando as coisas até que as coisas se fecham e nós conseguimos ver todo, por que algumas coisas foram assim e não assim como nós desejamos. Então a Maria realmente foi uma grande mulher. Ela foi uma mulher segundo o coração de Deus. Interessante aquela história depois, né, quando Jesus já era adulto, e Jesus foi naquele casamento e faltou vinho. A Maria já sabia que em Jesus residia um poder que não existia em nenhum outro ser humano a não ser nele. E com essa dificuldade toda, ela foi até Jesus. E Jesus ainda deu assim uma pequena repreensão, e ela não se ofendeu. Ela só foi lá e disse para os servos: olha, o que ele vos disser, vocês vão fazer. E tirou a mão, deixou Jesus agir. E Jesus agiu e transformou a água em vinho. Então foi uma mulher com um comportamento exemplar. E na cruz, se nós formos ler os textos de Maria também, como ela se comportou na cruz, né? Ela sabia que Jesus tinha que ir esse caminho até a cruz, e ela o acompanhou até na cruz. E lá estava também o João, e ainda na cruz Jesus disse para o João: essa é a tua mãe, e para Maria: esse é o teu filho. Então, na verdade, Jesus sabia que agora ele não estava mais com a mãe,
mas ele colocou uma outra pessoa que preenchia no coração dessa mãe esse vazio que ia surgir e que ela teria novamente uma grande tarefa de ser uma mãe para o João, mesmo para um homem adulto. Mas os homens adultos, eles também gostam do amor das mães, né? Um homem adulto sempre gosta quando ele está lidando com mulheres mais maduras, que têm aqueles traços de mãe, de calor humano, de calor de mãe, e lhes passar esse calor. E ela também recebeu essa tarefa e Jesus também cuidou dela ainda na cruz. Jesus honrou ela até o final, quando ele estava ainda nessa terra. E o lindo que ela falou, né, quando o anjo falou com ela: eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Então, isso que nós temos que nos submeter sempre novamente à vontade do grande Deus, à vontade de Deus, e nos submeter à vontade de Deus. E eu me lembrei de uma terceira mãe. Eu não vou ler todo o texto, eu até tenho ele aqui, mas isso fica muito comprido, cada um pode ler em casa. É Provérbios 31. Provérbios 31, capítulo muito bonito, que fala da mulher virtuosa. Mas antes de entrar na mulher virtuosa, fala de uma mãe, como ela aconselha o seu filho, o rei Lemuel. Então, ali nós vimos, de 1 a 10, uma mulher que aconselha o seu filho adulto. Eu achei lindo também esse texto, porque as mulheres mais maduras, elas têm muito a dar para as mulheres mais jovens. E isso até está escrito em Tito 2, 3 a 5. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito achegadas ao vinho, de novo nessa coisa de achegado ao vinho, né? Quer dizer, um alcoolismo, né? Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido, os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obediência ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, até no Novo Testamento está escrito a importância dos conselhos das mães mais maduras. E essa mãe de Lemuel, eu achei assim, muito lindo o conselho que ela deu para o seu filho. No primeiro ela fala assim que esse filho é resposta de oração. Então nós conhecemos também muitos testemunhos de mulheres que às vezes não podiam engravidar e depois de muita oração puderam engravidar e Deus deu filho, a resposta de oração. Então temos muitos filhos por aí que foram respostas de oração de suas mães. E ela fala, né, tu és o meu filho amado, né, e é resposta da minha oração. Então vamos ver 3 conselhos, eu tentei tirar 3 conselhos que ela deu para o seu filho. O primeiro conselho que ela deu: não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Quer dizer, o que significa isso? Não troca de parceiro, não troca toda hora e tem outra mulher. Mas pensa qual é a mulher que Deus tem para você. E assim nós temos que dizer vice-versa para as mulheres, né? Só se doar para aquele homem que é o homem segundo o coração de Deus. Então é importante, né, que a gente não gaste as suas energias e se doa para pessoas que não merecem e que também não são a pessoa que Deus escolheu para a vida de cada um. Então ela mostra bem claro assim, para ele não gastar as suas energias. Ela está falando da área sexual, ela está falando dessa área. Então que ele não gasta essas suas energias à toa, mas que ele guarda para aquela mulher que Deus escolheu para a vida dele. Então é um conselho muito salutar de uma mãe, né? Então não se deitar com várias mulheres. E depois ela fala para ele não ser achegado ao vinho. Então muitas pessoas, quando não sabem se controlar com vinho, bebidas alcoólicas, às vezes até tomam decisões erradas num momento bem crítico da vida, porque tomaram muito vinho, muito bebida alcoólica, acabam tomando decisões erradas. Então ela já vê lá na frente tudo que poderia acontecer a ser rei. Então ela diz, não seja achegado ao vinho, cuidado, seja bem cuidadoso com essa parte.
E daí ela entra, o terceiro conselho foi, ela fez uma descrição de, acho que 20 versículos, descrevendo como deveria ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então ela menciona todas as qualidades que deveria ter uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não vou entrar agora nisso porque isso vai muito longe, mas se vocês puderem em casa abrir Provérbios 31, dá uma olhada o que tudo ela fala sobre a mulher virtuosa, né? Então é importante que uma mulher tenha essas qualidades. Eu posso até ler, mas ele é um pouco comprido, um minuto só, porque tem algumas coisas que é bem para aquela época. Ah, e para o filho, ela também falou que ele era para cuidar bem das pessoas oprimidas, das pessoas que não têm muitos meios, das pessoas, eu digo, né, que tem falta, vivem na pobreza. Ela até fala, não esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais de sua miséria. Abra tua boca em favor do mundo, em favor do direito de todos os oprimidos. Então ela realmente aconselha esse filho rei, que ele cuida das pessoas menos abastadas, que ele cuida das pessoas que têm problemas na vida, que são oprimidas, e que ele tenha um coração altruísta. Isso que ela passa para ele. Eu vou ler bem rápido, eu só vou tirar alguns lances, não vamos entrar em todos, mas sobre essa parte, como ela descreve a mulher virtuosa, dá para fazer mais uma palestra. Então ela fala o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Eu trabalho na área de psicoterapia cristã, então eu trabalho também com casais, e é muito importante quando os dois, um confia no outro. Pode estar 1000 quilômetros longe um do outro, e o outro sabe, ele ou ela nunca vão me enganar, nunca vão me decepcionar. Então isso é a questão da fidelidade, né? O marido confia nela e o vice-versa também tem que acontecer, né? Depois ela fala essa coisa de buscar lã e linho. Isso é naquela época, hoje é um pouco diferente, né? Nós não vamos buscar lã e linho, mas nós temos outros meios de ganhar o nosso dinheiro e de ajudar na renda da casa, né? Depois ela fala, distribui tarefas às suas servas. Hoje em dia nós alemães, ninguém tem serva, né? Mas nós temos outras dificuldades. Nós lidamos com colegas, nós lidamos com outras situações onde nós temos que lidar com outras pessoas e saber conviver com outras pessoas, entender outras pessoas e assim por diante. Quer dizer que ela é uma pessoa que é honrada na sua casa, é honrada das pessoas que são submissas a ela e assim por diante. Depois ela fala, né, com as mãos, segura o fuso e com os dedos, pega a roca. Isso é mais para aquela época, mas ela fala, é generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado, isso que eu já falei antes, uma pessoa não egoísta, mas altruísta, né? Quando vem a neve, talvez ela faz tricota, né? Casaquinhos, né? Casaco para o seu esposo, quem tem filhos, para os filhos, o que for, né? Então ela faz tricô para a família, isso já existe hoje ainda mulheres que fazem tricô e fazem casacos ou blusão ou coisas assim, isso ainda dá para adaptar em nosso tempo, mas com outras palavras, ela cuida que ninguém passe frio, ela cobre os seus queridos, né? E é importante que a gente sempre está disposto a cobrir um ao outro. Foi tão engraçado ontem à noite, o meu marido, ele deitou no sofá e pegou uma coisa assim no peito e adormeceu assim, nem tinha ido para a cama, ele estava tão cansado. Aí fui lá buscar uma coberta, eu cobri ele. Então eu pensei, deixa ele dormir, se ele não veio para a cama, nada, deixa ele dormir, mas depois ele acordou. Mas então nós temos as nossas situações onde nós podemos cobrir uns aos outros, podemos nos ajudar, podemos fazer bem uns aos outros, né? Depois ela fala que faz cobertas, vestido de linho fino de púrpura. Depois ela fala, seu marido é respeitado no lugar de julgamento quando se assenta entre os anciãos do povo. O que significa isso? Os homens que têm grandes posições, seja lá na política ou outros lugares assim de liderança, quando eles têm uma mulher maravilhosa, uma mulher segundo o coração de Deus, os homens são mais bem-sucedidos na sociedade.
Então pode reparar, pessoas que são muito bem-sucedidas, possivelmente têm um bom casamento. Então isso é interligado. Um bom casamento ajuda a também que o homem seja bem-sucedido, ou vice-versa, às vezes é também a mulher que esteja bem-sucedida no seu trabalho, no seu job e assim por diante, né? Eu estava pensando assim, a minha professora sempre dizia assim, que uma meia infância com amor, a pessoa pode viver a vida inteira. Uma meia infância, mas triste é quando a pessoa não recebeu amor desde a tenridade. Eu estava assim refletindo, talvez o Putin teve uma infância muito sem amor. Por isso que ele está fazendo o que ele está fazendo. Provavelmente é um homem que não teve uma boa infância. Então as coisas começam na infância. Então as mães precisam zelar que os seus filhos tenham amor, aconchego e tenham uma boa infância para mais lá na frente serem homens bem-sucedidos na sociedade. Depois fala assim, seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também elogia, dizendo, muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu as superas. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público. Então, que realmente Deus faça das nossas vidas, casado ou não, mulheres que na sociedade levam bênçãos ao nosso redor, que as pessoas ao nosso redor percebam que em nós existe algo que eles ainda não conhecem. E quando Cristo vive em nós, então nós exalamos esse perfume e nós exalamos esse amor ao nosso redor e a pessoa percebe que a gente tem alguma coisa que o mundo não conhece. Então a gente nota direitinho quem realmente tem Jesus. Às vezes tu não precisa nem abrir a boca sobre Jesus, mas o outro percebe que você tem Jesus. Uma vez eu estive lá em Curitiba, uma médica, e ela nos tratou tão bem, e fiquei analisando, olhando, olhar, e observo muito o olhar das pessoas. No olhar, a pessoa expressa tudo. E eu observei ela assim, e pensei, puxa, essa mulher deve ser cristã. Eu acho que ela deve ter Jesus. Mas eu não perguntei ela. E mais tarde eu perguntei a alguém, será que ela é cristã, essa médica? E a pessoa me confirmou que ela é cristã. Ela naquele momento não falou de Jesus para mim, mas eu senti isso, que ela tinha Jesus. E tinha uma outra experiência também parecida, uma vez aqui na Alemanha, até foi, eu acho que na primeira viagem que eu estive aqui na Alemanha, nós visitamos um Fernsehturm lá no sul da Alemanha. E aí eu tinha uns cartões juntos com versículos bíblicos, alguém me deu, e eu levava junto para alegrar um e outro, né? E aí nós entramos naquele trem de, wie sagt man, Zahnradbahn, aquela que sobe o morro, né? Aqueles trenzinhos que sobem as montanhas. E subimos lá para aquele morro onde estava o Fernsehturm com um parente nosso. E a gente foi indo e a pessoa, o homem lá do trem, ele foi tão simpático que me chamou muita atenção. Eu pensei, mas gente, que homem bacana, que coisa mais linda como ele nos tratou. Aí quando cheguei lá em cima, no trem, no morro, aí eu botei a mão no bolso e dei para ele um versículo bíblico. O que ele fez? Ele botou a mão no bolso e me deu uma caneta. E eu olhei, daí ele foi adiante. Tá, muito obrigada, e foi. Quando eu olhei, era uma caneta e quando a gente apertava, assim em cima, aí aparecia um versículo, um dizer. Apertava de novo, aparecia outro dizer. Apertava de novo, vinha outro dizer. E os dizeres eram Jesus te ama, e depois, invoca-me no dia da angústia, daí na próxima vez eu te livrarei, e na próxima vez e tu me honrarás. Aí ele ficou lá atrás observando, e nós olhamos assim, ele estava lá, a gente voltou. E a gente conversamos, e ele era o Filho de Deus. Então, assim nós vemos que quando Jesus vive em nossa vida, então nós estamos falando para mulheres, aqui se trata de mulheres, mas isso vale para todos, né? Então os outros vão receber o amor de Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Então que nós possamos ser mulheres que alegram a sua redondeza, e aqui temos 3 enfermeiras, e elas devem trazer muito amor e muita
muito calor para as pessoas que elas estão tratando nos hospitais, né? Então eu sempre digo, nos hospitais tem tantas pessoas que carecem de amor, né? Porque quem está lá tem algum histórico triste. E eu passei por isso, eu passei pela UTI ano passado, e eu sei dizer como a gente nesse estado anseia por palavras boas, como a gente anseia por uma palavra de amor. E por isso que Deus possa trazer em nossos corações o seu amor. E a Bíblia diz, o seu amor é derramado em nossos corações. Nós, às vezes, por nós não temos, mas quando nos falta, nós temos o Senhor Jesus. Então, derrama tu o amor que eu preciso para essa ou aquela situação e enche o nosso coração de amor. Mas eu peço a Deus que Deus abençoe todas as queridas irmãs que nós estamos conhecendo hoje, né? Que vocês possam ser mulheres de bênção no lugar onde Deus colocou cada uma. A Sabine, onde Deus colocou ela também tem um lugar muito importante lá no consulado, né? E nós, em todos os lugares onde nós estamos, Deus tem uma tarefa para nós e quer nos usar para bem. Em nome de Jesus. Amém.